Boa noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus, né? Eu creio que Deus tem nos abençoado, Ele vai continuar nos abençoando, né? O ano está chegando ao fim, mas até aqui o Senhor tem nos dado a vitória, né? E hoje nós vamos falar de como vencemos as oposições, tanto na obra de Deus, como na nossa vida no dia a dia, né? Em tudo na nossa vida. Como você venceu 2020, né? Eu creio que se estamos aqui é porque o nosso Deus tem nos ajudado. Mas nós vamos falar um pouquinho disso, né? Para que possamos continuar firmes a cada dia. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez estamos aqui, queremos aprender do Senhor, queremos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu nome seja engrandecido na nossa vida, que possamos, ó Deus, vencer, ó Deus, todos os dias as oposições do inimigo na nossa vida. Deus nos dá força, Deus aumente a nossa fé, segura nas nossas mãos. Nós precisamos do Senhor. Tem dia que achamos que não vamos conseguir, mas com o Senhor nós temos a vitória. Continue nos sustentando para que 2021 também, ó Deus, possa ser um ano de vitória. Mesmo em meio à turbulência 2020, ó Deus, o Senhor nos deu a vitória, estamos chegando ao final e o Senhor tem estado conosco. Continue conosco, que 2021 também possamos, ó Deus, estar firmes, que possamos permanecer, ó Deus, inabaláveis, como diz a Tua palavra. Fica conosco e nos abençoe. Abençoe cada um que está nos ouvindo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar sobre como vencer as oposições, né? Quanto o inimigo tem investido para nos destruir, para nos desanimar, para nos tirar da presença do Senhor, para nos enfraquecer, não é verdade? 2020 foi marcado por um ano de tantas dificuldades, mas eu creio que o Senhor tem nos abençoado, por isso nós estamos aqui, né? Por isso que você está me ouvindo hoje, eu estou falando com você, porque o Senhor foi conosco em 2020, né? Em 2020 foi um ano difícil para todo mundo, né? Nós sabemos disso, né? Mas o Senhor tem nos dado a vitória. Em 2021, precisamos estar preparados também, não sabemos como será o amanhã não nos pertence, não é verdade? Por isso nós precisamos estar firmes. Então, vamos falar dessa palavra. Eu creio que nós até já ministramos sobre isso, parece repetitivo, mas não é, né? A palavra de Deus, ela se renova na nossa vida. E nós precisamos ficar atentos para que 2021 também continuemos firmes na presença do Senhor, né? Então nós vamos ver em Romanos 8:37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores, mas por causa de Jesus Cristo, não é verdade? Quantas pessoas sucumbiram nesse tempo? Quantas pessoas sucumbiram na sua fé? Quantas pessoas sucumbiram, né? Em tantas adversidades, mas nós estamos aqui porque nós buscamos de Deus, nós pedimos Deus, Senhor, nos dá força e Ele tem ouvido as nossas orações, né? Então, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus, né? Ele nos amou de tal maneira que Ele deu Jesus, né? E Ele nos deu Jesus, e quando Jesus foi preparar a morada para nós, Ele deixou o Espírito Santo. Então nós temos hoje o Espírito Santo que cuida da gente, que nos ajuda, nos aconselha, nos guia. E nós não podemos esquecer, né, daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. E é isso que nos mantém de pé, não é verdade? Apesar que tem dia que a gente olha, quando a gente foca no problema, a gente quase sucumbe, né? Mas nós precisamos focar no Senhor, na confiança que temos nele, sabendo que Ele está conosco. É isso que nós vamos ver nesse decorrer desse estudo aqui hoje, né? Como que nós vencemos, né? A fé é uma arma contra a oposição. Sabemos que o inimigo tem sido, né, contra as nossas vidas, né? É no dia a dia, é ao longo do ano, né? Nas dificuldades, né? Mas nós precisamos, né, ter fé. E a fé é uma arma que nos mantém firme contra a oposição. Então, lá em Efésios 6:12-16 diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingido com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, o capacete da salvação, tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz, tendo a espada do Espírito. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha que bacana, Deus, ele se preocupa conosco, Jesus se preocupa conosco, né? E ele nos deu todo o equipamento para que a gente possa vencer todos os dias. Interessante aqui que olha o que o texto fala, que é para a gente manter firme, né? E depois de permanecer firme, né? Vamos ler aqui, ó. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir quando? No dia mau. Na verdade, aquele dia que você fala assim, hoje eu não estou aguentando, você chora às vezes, você clama, né? No dia mau, aquele dia que a tempestade está forte, né? Mas a Bíblia diz que é para a gente permanecer firme no dia mau e permanecer inabalável, permanecer firme, né? Depois de terem feito tudo, né? Tudo que você tem que estar equipado, né? E depois que passa essa tempestade, nós vamos continuar firmes, inabaláveis, não vamos deixar que nada venha nos atrapalhar. Mas como que nós vamos vencer? Através da fé, né? A oração também, ela é uma arma contra a oposição, né? Nós precisamos orar, por isso que Jesus disse que é para a gente orar sem cessar, orar todos os dias, orar de manhã, de tarde, de noite, né? Orar em espírito. Que bom que nós podemos orar sem cessar, durante o dia, você acorda de noite, você está orando, buscando de Deus, porque a oração é uma arma contra a oposição. A Bíblia diz que em Mateus 7, versículo 7 ao 11, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, a seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem, né? Então, o Senhor diz que ele é para a gente pedir, e se a gente pede, a gente recebe, não é verdade? Vamos continuar pedindo, vamos clamar, ele ouve as nossas orações, nós não podemos desanimar, não é verdade? Uma outra coisa que é uma arma contra a oposição é a união. Teve um dia que o pastor falou de algumas coisas parecidas, né? Que a gente precisa de estar unido, que a união, ela é uma arma contra a oposição. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles estavam, olha ali, os discípulos estavam em perseguição. Nós vemos que eles prenderam Jesus, eles mataram Jesus, e Jesus tinha falado com eles: vocês ficam em Jerusalém, ficam todos reunidos, né, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E eles obedeceram, eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles estavam todos reunidos. Irmãos, quando nós dividimos, né, seja na igreja, seja em casa, família, fica muito mais difícil, na verdade, mas quando nós unimos, né, num só propósito, está passando uma dificuldade, a família une, a igreja está passando uma dificuldade, a igreja une, né? Isso é uma arma, né, contra a oposição. Então nós precisamos ficar juntos, irmãos. Aí você pode dizer assim: mas como que nós estamos juntos? Estamos cada um na sua casa, mas o mesmo propósito. Outro dia nós falamos que nós os pastores, nós ficamos muito tristes, né, com o ocorrido, né? Parece que estávamos desunidos, né? O culto, nós esquecemos, estávamos trabalhando muito, e quando nós lembramos, o horário tinha passado, o horário estava passando tão rápido, de tanto trabalho que tinha, mas parece que estava desunido, porque ninguém falou nada, nós ficamos tristes, mas se tivéssemos todos unidos, o mesmo propósito, isso tinha nos ajudado, né? Um irmão coloca: eles não estão vendo, vamos colocar um louvor aqui, irmãos, vamos ficar unidos aqui, vamos orar pelos nossos pastores. Nada disso aconteceu. Isso trouxe desânimo, isso trouxe tristeza, né? Mas quando nós estamos todos empenhados num propósito, quando estamos unidos no mesmo propósito, isso aumenta a nossa fé, isso nos
enche de alegria, né? Essa semana a irmã Zilpa, semana passada a irmã Zilpa pediu ajuda, né? E nisso os irmãos foram unindo, eu dou isso, eu dou aquilo, né? Ela pediu pra gente ajudar uma família, né? Agora no Natal. E foi tão bonitinho, né? Todo mundo unido, quando é unido, a união traz alegria, traz firmeza, aumenta a nossa fé. Irmãos, nós precisamos estar unidos. Você mesmo na sua casa, se una conosco. Não deixe que nada desse mundo, as tempestades desse mundo, nem te desanime e nem acabe com a igreja, com a obra do Senhor. Nós vamos ver isso aqui quando Neemias estava na construção do muro. Então, a união, irmãos, a união é uma arma contra a oposição. Fica unido com a gente. É tão bom quando a gente, na quarta-feira, no domingo, nós estamos unidos ali, né? A gente coloca os louvores, a gente coloca a mensagem, a gente sabe que você está participando, você comenta, olha, eu não posso agora, mas daqui a pouquinho, cheguei atrasado, mas você está em união, você está no mesmo propósito. Eu sei que as coisas de vez em quando não é aquilo que a gente espera, né? Mas na medida do possível, reserve esse tempo para estarmos em união. Quando nós estamos em união, nosso coração se alegra, sabendo que você na sua casa está aí, né, meditando, orando, né, louvando ao Senhor conosco. Então, a união é uma arma contra a oposição. E a nossa família mesmo, né? Quando tem alguém que está com algum problema, a família toda se une para ajudar. Isso é bom, isso é uma arma contra a oposição, isso nos mantém de pé, né? Então vamos ficar unidos, né? Nós vemos aqui que os discípulos estavam reunidos e unidos no mesmo lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo, eles não temeram, e nós vemos como eles falaram a palavra de Deus corajosamente, né? Em Atos 2, 40 a 41, fala também, né, sobre a vigilância. A vigilância também é uma arma contra a oposição. Então, vamos ver aqui. Atos 2, 40 a 41 diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, porque nós temos aqui, né, os discípulos, né, dando aquela palavra de vigilância. Fica firme, ficam vigilantes. Nós precisamos estar, eles advertiam o povo. Nós também temos feito a mesma coisa, advertindo estamos vivendo numa época muito má, nós estamos vivendo numa época de tanta corrupção, nós estamos vivendo numa época tão difícil, e a nossa palavra é que você continue vigilante, né, que você continue unido, que você busque em oração, que você fique firme com a sua fé em Deus, e vamos, ó Deus, e vencer, né, cada dia. Vamos vencer na igreja, né, na obra do Senhor, vamos vencer na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Nós vamos ter vitória. Mateus 25, 1, 3, que diz que se nós continuarmos firmes, né, a obra de Deus vai triunfar. Vai triunfar na minha vida, vai triunfar na igreja, vai triunfar nessa terra, não é verdade? E Jesus vai voltar. Jesus está preparando uma igreja, né? Uma igreja que Ele está lapidando, uma igreja que Ele quer um dia morar eternamente, vem buscar para morar eternamente. Então, nós precisamos, né, vigiar. Então, Mateus 25, de 1 a 13, fala que a gente vigie, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa é a nossa palavra de incentivo para você. Não desanime. Estamos aqui toda quarta-feira, todo domingo, né, trazendo essa palavra para você não desanimar. Isso na sua vida também. Temos visto tantas pessoas nesse ano de 2020, né, que perderam tantas coisas, perderam seus entes queridos, né, sofreram tantas enfermidades, né, e nós precisamos nos unir. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos suscetíveis, né, a tantas coisas ruins, mas a Bíblia diz que é para nós termos fé, né? A Bíblia diz que a aflição vem, mas é para a gente permanecer firme, né? Então vamos ler mais um versículo que diz que em Atos 5, 34 a 42, que a obra de Deus ela é grandiosa. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, né? Nós não podemos desanimar, nós precisamos estar juntos para que a gente proclame a grandeza da obra de Deus, para que a gente
faça aquilo que está no coração de Deus, né? Por isso a nossa palavra às vezes parece tão repetitivo, mas a gente quer te encorajar, né? Fique firme. Jesus está voltando e ele disse que nós não podemos perder a oportunidade. É para a gente falar do amor de Deus a tempo e fora de tempo, né? Na hora certa, ou se não tiver, você arruma um meio para falar do amor de Deus, né? Mas fica firme, né? Todos os dias no templo e de casa em casa, eles estavam de casa em casa. Se você tem alguém aí na sua casa que não faz parte, né, da família de Deus, não perca a oportunidade, dê um bom testemunho, fale do amor de Deus, mas não deixe de proclamar que Jesus Cristo ele virá, que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus. E agora nós vamos ler, né, um texto maravilhoso. Eu gosto muito desse texto que está lá em Neemias, né? Neemias 4, a história de Neemias é fantástica, né? Mas nós vamos ler o texto eu vou ler aqui, apesar de eu ter escrito aqui nesse papel, mas eu vou ler aqui na Bíblia. Nós vamos ler Neemias no versículo 4, no capítulo 4, começando no versículo 8. Né? Nós sabemos que Neemias, né, ele estava exilado, mas o coração dele se doeu em saber que em Jerusalém os muros estavam em ruínas, né? E Deus coloca no coração dele o desejo de reconstruir. E Deus dá toda uma estratégia para ele, né? Nós sabemos que ele estava lá servindo o rei, quando o rei viu que o coração dele estava triste, mas o coração dele estava triste em relação à obra de Deus, porque ele não queria que continuasse dessa forma, né? Então, leia o livro de Neemias, é fantástico, né? Hoje nós vamos ler só esse capítulo 4 para você entender um pouquinho como que surgem os opositores. Os opositores estão em todo momento querendo nos atrapalhar, mas o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Então vamos lá, Neemias 4, versículo 8 diz assim: todos juntos planejavam nos atacar. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, né? Quantas pessoas querem causar confusão na nossa vida, não é verdade? Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele, né? Nós falamos sobre vigilância, oração e vigilância. Então, nesse texto a gente vê isso aí, né? Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes de que descubram qualquer coisa ou vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matar e acabar com o trabalho deles. E é assim que acontece também no nosso dia a dia. Quantas pessoas se infiltram no nosso meio só para nos destruir, para acabar com os nossos sonhos, para nos prejudicar, né? Assim, ninguém vai saber que foi eu que fiz isso aqui, né? Mas Deus, olha que interessante, Deus mostra para eles, né? Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, os oficiais e o restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Olha que interessante. Neemias dá uma vasculhada, né? Deus coloca pessoas na nossa frente para nos advertir, né? Deus coloca as pessoas certas na nossa vida para nos aconselhar, né? E o povo, os opositores estavam tramando, estar no meio deles. Você viu que no versículo antes eles falaram assim: a gente vai estar no meio deles sem eles perceberem e nós vamos matar, nós vamos atrapalhar essa obra, né? Só que Deus levantou pessoas para ir lá falar para eles. E aí nós vemos que Neemias, né, ele começou a fazer estratégia que Deus tinha dado para ele, colocar as estratégias em prática, né? E ele disse que colocou aqui os nobres oficiais restantes do povo, cada um em lugares específicos, né? E ele falou: não tenham medo deles, lembre-se que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Olha que interessante, Deus é por nós, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos orar, nós precisamos colocar nossa fé em prática, mas lembrando que o Senhor é conosco, né? No versículo
10 nós lemos aqui que eles falaram, olha, por nós mesmos nós não vamos conseguir, mas nós temos uma palavra de Deus aqui que Ele é conosco. Neemias dá essa palavra para o povo, fica firme que quem está com vocês é Deus, o Senhor, o grande e temível, mas lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas famílias, lutem pelas suas mulheres e pelas suas casas. Quando os inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Olha que interessante, né? Os inimigos ficaram sabendo que eles já sabiam da estratégia deles, né? Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida da gente. Nossa, gente, é muito legal quando a gente ouve a voz de Deus, né? Então, assim, Deus, Ele nos conta segredos, né? Então, os inimigos ficam frustrados. Eu estou lembrando aqui de novo, vou falar de novo, o dia que eu ouvi a voz de Deus falando para não abrir o portão, porque tinha um inimigo lá fora, né? Então, Deus fala com a gente para nos livrar, para que o mal não aconteça. Eu lembro também de um texto onde que, não sei se foi Elias, né? Que ele e Geazi, eles estavam, ou Eliseu, não me lembro agora, que eles estavam, os inimigos estavam tramando alguma coisa contra eles, mas Deus falava com eles, ele falava, mas quem está contando as nossas estratégias para eles, né? Então, assim, Deus, Ele está conosco, Deus abre os nossos olhos, Deus nos mostra, olha como que Deus é tremendo. Então, nós precisamos confiar nesse Deus e ficar cada dia mais coladinho nele, né? Daquele dia em diante, enquanto a metade dos seus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam materiais faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. Isso aqui está falando que nós precisamos trabalhar, mas mesmo trabalhando a gente precisa estar vigilante. Então, com uma mão ele trabalhava, com a outra segurava a arma. É assim que nós precisamos fazer. Seja onde você estiver, seja trabalhando, seja estudando, você está ali fazendo o seu trabalho, mas a sua mente está voltada para o Senhor. Você está vigiando, você está vigilante, você está ligado, né? Pedindo Senhor para abrir mesmo sua mente, com seus ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. E nós vemos aqui que eles faziam dessa forma, e cada um dos construtores traziam na cintura uma espada enquanto trabalhavam. Eles não brincavam, eles estavam sempre vigilantes, irmãos. Satanás, ele não dorme, Satanás, ele está o tempo todo querendo nos tragar, né? E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, estamos separados distantes uns dos outros ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Olha que interessante, né? Olha aqui, eu posso ver nós, né, em cada casa, cada um está num ponto, cada um está numa casa, mas olha o que ele diz aqui e serve para mim e para você, olha. A obra é grande e extensa e estamos separados. Nós não estamos separados, cada um na sua casa, né? Mas olha que interessante, distante uns dos outros ao longo do muro. Ou seja, nós estamos distantes. Eu estou aqui na minha casa, você está na sua casa, o outro está na casa dele, né? Nós estamos de uma certa forma distante, mas prestem atenção, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Que legal, gente! Quando a gente sabe que a trombeta vai tocar, ou seja, 19h30 nós vamos começar o nosso culto. O pastor fala, gente, já vamos começar. A trombeta está tocando. Junte-se a nós, porque o nosso Deus lutará por nós. Que palavra tremenda! Irmãos, por isso que a gente pede, não fique de fora. Junte-se a nós. A hora que tocar a trombeta, a hora que a gente fala, gente, está na hora de louvar o Senhor. Está na hora de nos reunirmos para meditar na palavra do Senhor. Junte-se a nós. E o texto está falando aqui, Neemias está dando essa palavra, olha, quando tocar, tem uns aqui comigo tocando a trombeta, nós estamos tocando a trombeta, tem algumas pessoas com a gente que falam assim, gente, hoje às 19h30 temos culto, não é verdade? Nós estamos separados, mas quando ouvir a voz da trombeta, junte-se a nós, porque aqui, olha, o nosso Deus lutará por nós. Quando nós estamos unidos no mesmo propósito, louvando ao Senhor, Deus trabalha a nosso favor, irmãos. Quando nós oramos por vocês juntos, quando nós trazemos a palavra, nós estamos todo mundo longe, mas ao mesmo tempo juntos no mesmo propósito. O Senhor luta
por nós. Outro dia eu ministrei e lembrei daquele versículo do Salmo 133, ó como é bom que os irmãos vivem em união. União é isso aqui mesmo na sua casa. Tocou a trombeta às 19h30, estaremos juntos na quarta e no domingo. E quando nós nos reunimos, gente, eu já falei aqui da oração, da fé, da união, da vigilância. O Senhor luta por nós. Então não fique de fora. Vamos fazer. Nós estamos aqui, né? Eu como pastor, como o pastor Antônio, pastora Noemi, nós estamos aqui como Neemias, tocando a trombeta para nós nos ajuntarmos e louvarmos ao Senhor e aprender mais dele. Não fique de fora, porque o Senhor luta por nós quando nós estamos em união. Não fique de fora de maneira nenhuma, irmãos. Nós temos orado para que Deus guarde a sua casa. Nós estamos como Moisés, né, pedindo a Deus para que passe, né, passe da sua porta, né, passe por cima da sua porta o anjo da morte. Nós temos pedido ao Senhor que guarde a sua casa, né, que Deus livre, mesmo que esses vírus tenham chegado a algumas vidas, mas não tem trazido estrago. Deus tem ouvido a nossa oração, irmãos. Continue firme, continue em união. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens empunhando a espada, desde o arraiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, cada um permanecia com a arma na mão. Aqui está falando de vigilância, né? E então nós precisamos estar juntos, irmãos. Olha que interessante, que palavra tremenda, né? Não vamos desanimar. Em 1 João 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se você está ouvindo essa mensagem, se você está unido comigo, você pode dizer que você tem sido guardado por Deus, você tem vencido o maligno, você tem vencido porque aquele que está em você é maior de qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Em 1 João 5 também diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Nós vencemos esse mundo sim, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Então assim, continue firme, não desanime por nada, não abandone a fé, não abandone a unidade, né? Não abandone a oração, mas junte-se conosco. O que a Bíblia fala sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus? Quais os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do cristão? Quais as armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus? Vamos ver isso aqui um pouquinho, né? Nós vamos falar nessa lição, né, destacar a dura resistência dos samaritanos no tocante à reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias enfrentou com sabedoria a oposição daqueles que não queriam ver a obra de Deus sendo realizada. Quantas pessoas não querem ver a obra do Senhor voltando? Sabia que tem gente que quer que a igreja continue fechada? Sabia que tem gente que quer ver a sua desgraça? Sabia que tem gente que quer ver você com seus sonhos sendo enterrados? Você sabe que tem gente, né, que não quer ver a obra de Deus na sua vida, não quer ver os milagres na sua vida? Por isso nós precisamos ficar atentos, né? Então, Neemias enfrentou com sabedoria a oposição daqueles que não queriam ver a obra de Deus sendo realizada. Como se não bastasse os problemas externos, né? Neemias ainda teve a incumbência de incutir ânimo no povo. É isso que nós estamos fazendo com você, né? Levando-os a trabalhar empenhadamente em prol da obra de Deus. Nos últimos dias, nos dias atuais, carecemos de obreiros dedicados que, mesmo sabendo que a batalha é renhida, ainda assim não recuam, mas trabalham com esmero para que a obra de Deus seja realizada. Tem muita gente que ainda está trabalhando, né, com afinco, orando, em união, junto com a gente, mas tem gente que está desanimada. Observamos que a construção dos muros em Jerusalém provocou uma grande resistência por parte dos samaritanos. Nessa lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas de ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los a concluir a obra. Isso não está falando só lá para a construção daquele templo, né, daquele muro, né, em Jerusalém, mas está falando para mim, para você. Eu creio que você já entendeu muita coisa até agora, que isso traz para a nossa vida, isso traz para o nosso dia a dia, não é verdade? Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, qual que é a procedência desses ataques? Vamos ver aqui um pouquinho. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz, a Bíblia diz, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Está lá em Efésios 6:12, né? Porque a nossa luta é antes toda espiritual, tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos. Olha, preste atenção, os inimigos visíveis são meramente instrumentos de demônios, os quais nos atacam. Gente, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra os demônios. Quando alguém te fere, né, a gente não tem que lutar com aquela pessoa, nós temos que lutar com Satanás, que tenta trazer essas coisas ruins para que atrapalhe a nossa vida. E por isso nós precisamos perdoar, nós precisamos amar, nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar, né, a ficar firme e não deixar que essas coisas entrem no nosso coração. Por isso que nós precisamos orar sem cessar, não é verdade? Então vamos lá. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido adversário de Deus, a sua obra. Satanás, ele tem tentado o tempo inteiro, não só contra a minha vida, que sou o templo do Espírito Santo, né? Eu e você, como a obra de Deus também, né? Nós vemos aí nas leis, né? Os parlamentares, o que eles têm feito, né? Quanta coisa que a gente está vendo e fala, meu Deus, isso tudo porque Satanás, ele tem tentado impedir a obra do Senhor de qualquer jeito. Qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Ela diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal, tendo feito tudo, ficar firme, né? Então, a Bíblia nos ensina que nós precisamos estar equipados todos os dias. Todos os dias nós temos que levantar e vestir a armadura que o Senhor já preparou para nós. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, não é verdade? Nós não temos que fugir da luta. Pelo contrário, é ficar firme, resistir e vencer. Está lá em Tiago 4:7. Nessa luta contra o inimigo invisível, as armas mais eficazes é a fé. Então, nós vemos aí, quando uma pessoa vem contra nós, nós temos que lutar contra os demônios, nós temos que pedir a Deus para nos dar sabedoria, para responder, mas que a nossa luta não é contra aquela pessoa, mas contra os demônios que tentam usar as pessoas, né? Ou seja, tenta usar, né, as armas visíveis para nos atacar, seja pessoa, seja qualquer situação, né? Mas a nossa luta é contra o invisível. E a arma mais eficaz para a gente vencer é a fé. A Bíblia diz que quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna. Né? Para isso precisamos ter fé. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. E jamais devemos desistir. Devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos não temer, mas crer somente. Está lá em Marcos 5:38. Não deis lugar ao diabo, né? Às vezes a gente enfrenta dias tão difíceis que a gente chora e fala, Deus, eu queria ir para a lua. Quem já pensou isso? No sentido figurado, né? É que você quer ir para a lua, mas tem dia que está tão difícil, fala, Deus, para onde eu vou? Eu queria ir para a lua agora. Ou seja, tá difícil, Deus, né? Mas a gente começa a falar besteira se a gente não vigiar, né? E a Bíblia diz que é para a gente não dar lugar ao diabo, porque ele está doido para achar uma brecha para nos enfrentar, para nos atacar, né? Nessa luta as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos e os demônios. Então pense nisso. A sua luta não é contra os seus filhos, a sua luta não é contra o seu esposo, sua esposa, a sua luta não é contra os seus pais, a sua luta não é contra o seu colega de trabalho, mas contra os demônios que nos atormentam, usa pessoas, usa situações para nos atrapalhar. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes nos levam-nos a dar lugar no inimigo, né? Às vezes a gente quer vingar ou a gente quer agir com as nossas próprias mãos, mas isso não resulta em nada, só nos atrapalha, né? Paulo se refere à roupa usada pelo soldado, ele combina a profecia de Isaías sobre a armadura de Deus, né? Com o que sabe sobre o soldado romano.
Por baixo da armadura do soldado está uma vestimenta básica para ficar firme, de modo que a armadura, olha que interessante, ele está usando aí um paralelo, né? Mostrando uma armadura de um soldado normal, um soldado romano, e ele traz isso espiritualmente para nós, né? Então ele usava uma roupa básica por baixo, né? A gente vê soldado assim, né? Eles colocam uma blusa branca, né? Por baixo. Então é para que a vestimenta que ele usar por cima, ela vai ficar firme. Olha que bacana. De modo que a armadura, casaco, saia de couro, cobertos com placas de metais, podem ajustar-se por cima. Os soldados romanos tinham sandálias pregadas com taxas grandes que firmavam seus pés no chão. Olha que legal, né? Não era qualquer sandália que escorrega, né? Mas quando eles pisavam firme, né? Cravavam ele no chão. Paulo usa essa descrição para dizer que o diabo não poderá derrubar o cristão se eles forem estritamente honestos, absolutamente justos em seus tratos e não se deixarem perturbar facilmente. Acrescente a isso uma salvação e o capacita a viver segundo o padrão de Deus, com acesso ao que Deus disse, e confiança nele, e o cristão estará bem protegido. Olha que bacana, né? Então, que possamos estar protegidos, né, no nosso dia a dia. A palavra de Deus ela é fantástica, não é verdade? Para a gente poder caminhar e ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, o inimigo, ele ataca ele quer atingir a nossa fé, né? Ele procura atingir a nossa fé. Então, vamos ver lá. O inimigo ataca a nossa fé com a arma do desprezo. Gente, não tem nada pior do que ser desprezado, não é verdade? Nossa, é muito triste ser desprezado. Diziam, quem faz esses fracos judeus? Olha, desprezando eles, né? De fato, em nós mesmos somos fracos, Paulo disse. Quando estou fraco, então sou forte. Porque a nossa força vem do Senhor. Por isso, quando a gente está sentindo fraco, a gente deposita toda a nossa força no Senhor. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, aí ele está em perigo, né? Foi essa tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, né? Quando eles foram avistar a terra, né, de Canaã, eles chegaram e falaram, olha, não vai dar não, eles vão nos comer como gafanhoto, como pão, né? Nós não somos nada perto deles, nós não somos ninguém se a gente for ali, mas eles estavam comparando com o inimigo. A gente não pode fazer isso, é isso que o inimigo quer, é verdade? Não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvido à mensagem da fé transmitida por Caleb, que dizia, certamente prevaleceremos contra ele. Já Josué e Caleb tinham os olhos fitados em Deus, nas promessas de Deus, e eles não olharam e não se compararam aos inimigos, né? O Senhor é conosco, não temais. O inimigo também, ele ataca com a arma do escárnio, né? Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado de todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Não é verdade? Todavia, devemos lembrar de que isso é que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse, se chamaram Jesus de Beelzebul, né? Se chamaram Beelzebul, o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. O que são carnais, né? Procuram escapar do escândalo da cruz. Então, aqueles que são carnais, aqueles que não estão com os olhos fitos em Deus, eles querem, quer saber de uma coisa? Eu vou largar tudo isso aí. Quer saber de uma coisa? Eu não aguento isso mais, não. Quer saber de uma coisa? Eu estou fora, né? Mas não é assim que a gente vai vencer. O inimigo chama atenção para a imensidade da tarefa, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu não dou conta, não estou aguentando, essa obra está muito difícil, minha vida está difícil, Deus não ouve minha oração, não é verdade? Mas olha o que o inimigo faz, é isso, né? Colocar a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus chamava, recusou-se a ir. Muitas vezes nós olhamos e falamos, eu não dou conta, não, eu não consigo não, né? Porque a gente acha que é difícil demais seguir o Senhor, a gente acha difícil demais obedecer a palavra de Deus. Mas quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus que Deus iria com ele, aí a figura mudou, né? Então, quando nós olhamos para Jesus, sabemos que ele está conosco, aí
a gente muda de ideia. Por isso precisamos fitar os nossos olhos em Jesus. E que Deus seria com a sua boca, né? Quando ele pensou, Deus é que vai falar por mim, então beleza. Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que sejam pequenos, e a tarefa seja grande. Seja participante, né, dessa obra que o Senhor tem nos chamado. Seja colaborador, anime-se. Vamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado para a gente fazer. O inimigo também, ele usa contra nós os boatos e as mentiras. Quantas pessoas falam mentira a nosso respeito? Quantas pessoas, né, falam mal ao nosso respeito, calúnias, né, contra nós? Eles estavam espalhando calúnias contra Neemias, dizendo que eles planejavam constituir-se rei. Não era isso que Neemias queria, não é verdade? Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los na sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, os inventa. Muitas vezes nós temos que ser taxativos com o inimigo, né? Isso não é verdade, né? E a gente tem que ser verdadeiro, não é isso que tem que... Nós estamos falando na armadura, né? Tem a verdade, né? Cingir os nossos cintos com a verdade. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas alegrarem-se e exultarem e não atentarem para o que se falam deles. Então, está falando mal da gente? Que falem, né? O importante é nós estarmos fitos em Deus e fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer e estar sendo verdadeiros, né? Tendo em nós a armadura de Deus. O inimigo usa também astúcias, né? Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Quantas pessoas fazem, né, um plano para que a gente caia na deles, né? Porém, tentavam fazer mal a Neemias, mas quando nós oramos, olha, quando a gente ora, quando a gente tem fé, quando a gente está unido, essas ciladas, elas são desfeitas, porque Deus nos avisa, Deus nos fala, não é verdade? Então, eles intentavam fazer o mal a Neemias, insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Eles fizeram, vamos chamar eles para estar com a gente. Quantas pessoas fazem uma casinha, já ouviu a expressão casinha de caboclo, né? Para a gente cair, né? Uma armadilha para a gente, mas olha, se nós estivermos, né, preparados, como nós falamos no início, unidos, né, firmes no Senhor, na fé, em oração, em vigilância, olha que interessante. Neemias, né, teve os seus olhos abertos, ele diz: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer, não vou com vocês, não posso, né, eu não posso largar a obra de Deus, isso é uma armadilha, não é verdade? Mas eu não vou. Então a gente tem os nossos olhos abertos. O inimigo usa como as armas as ameaças, né? O inimigo faz ameaça para a gente também. Se você for, vai acontecer isso e isso. Nós estamos em pandemia? Sim, né? Às vezes a gente fica com medo de abrir e você... vamos supor que a gente abra igual que a gente queria abrir no primeiro domingo de dezembro, né? E a gente ficou pensando, mas e os nossos irmãos que está na área de risco, né? Como que nós vamos fazer? Mas isso não é uma ameaça, né? Do vírus. É porque a gente está orando e agindo com precaução ou com responsabilidade, né? Mas se é coisa do inimigo, né? Se há algo que vem do inimigo, Deus, se a gente estiver em oração, Deus não vai deixar, né? Por isso que eu tinha pedido antes, gente, vamos orar, né? Vamos orar, que se for da vontade de Deus, a gente vai abrir no primeiro domingo de dezembro. Se não for também, que ele não deixe. Então, nós precisamos ficar atentos àquilo que Deus quer e àquilo que Deus não quer fazer. Aquilo que é a ameaça do inimigo ou estratégia do inimigo para nos prejudicar. Mas se a gente busca do Senhor, tudo vai dar certo, né? Então, os inimigos judeus começaram a guerrear contra eles a fim de espalharem medo, pânico entre o povo de Deus. Assim diz Neemias: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Eles não atacaram. Olha que interessante, nós não temos que atacar, nós temos que defender. É diferente. Nós não temos, lembre-se, você não tem que atacar. Claro que isso aí é a estratégia que Deus nos dá, mas
Muitas vezes nós não temos que atacar, nós precisamos só defender. Como nós ficamos na defesa? Em oração, em vigilância, né? Unidos e etc. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza nos guarda das precipitações e de falarmos palavras impensadas, né? Podemos assim governar o nosso espírito. Nós precisamos dominar o nosso espírito, não é verdade? E a gente agir de forma certa, porque o Senhor é conosco. Então, precisamos ter a certeza de que é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Como nós precisamos reagir em cada situação. Os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração e com frequência lê-se que Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode, não é verdade? Nos ajudar a resolver para nós. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu nos responder às orações. Devemos também orar. Orar sem cessar, diz o Senhor para nós. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Paulo exortou os Efésios a perseverar em oração e súplica no Espírito. E os Colossenses ele escreveu, perseverar em oração. O que é então perseverar? Perseverança em oração é impedir que alguma coisa nos estorve ou nos atrapalhe a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina, irmãos, precisamos de disciplina. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela disse: eu não tenho tempo de orar. Imagine que durante o dia, se ela não tem tempo de orar, imagina ler a Bíblia. Aí que não tem tempo mesmo, não é verdade? Porque orar, a gente pode orar o tempo todo. A gente pode orar o dia inteiro. Então, se você não tem força nem para orar, quanto mais ler a Bíblia. Aí que o inimigo gosta, não é verdade? Então, nós precisamos ter autodisciplina ou autocontrole sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. É isso que o inimigo faz. É persistir em oração, ainda que o diabo procure tomar pesada e difícil a oração. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade nas parábolas sobre a viúva. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa, né? É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que, ou você, eu vi esses dias, né, dizendo, nós precisamos orar até que, como é que é, gente? Eu esqueci, até que Deus ouça, não, até que eu, esqueci, mas é muito interessante. Então, nós não podemos parar de orar, né? Porque o Senhor vai ouvir a nossa oração. Paulo orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. É uma prova de que o espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos. Olha que interessante. Quando você ora, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Quando trabalhamos, né? Enquanto nós trabalhamos, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias, o Espírito Santo não se preocupa acerca das posições do nosso corpo, se ajoelhado, deitado ou em pé. Isso é um segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito, o que ele levar-te para essa gloriosa vida de oração. Amém? Que possamos ter uma vida diária de oração cada dia. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza, acompanhada de compromisso com oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito
na sua missão. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa derramar sobre nós, né, as bênçãos dele, para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos se perder no meio do caminho, mas que possamos vigiar. Né? Nós vimos hoje, né, que nós precisamos ficar unidos. Não pense nisso, não desanime. Deus tem bênção para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa no nome de Jesus. Não desanime, continue orando, continue vigiando, continue exercitando a sua fé e em união. Contamos com você, esperamos você, né? Próximo domingo, nas quartas-feiras. E Deus tem bênção para nós. Enquanto nós estamos em união, o Senhor peleja por nós. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por essa palavra. Continue conosco, continue nos abençoando, continue nos fortalecendo. Como nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, que essa palavra, ó Deus, possa ir aos corações que estão ouvindo, possa, ó Deus, transformar em sementes que venham produzir, Pai, que ninguém venha desanimar, que possam produzir frutos, ó Deus, e que esse fruto permaneça para a glória do Teu nome. Nos abençoa, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, porque nós oramos e Te pedimos desde já, certo, da vitória, porque o Senhor tem sempre nos abençoado. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, né, que esse finalzinho de 2020 seja de bênção também. Apesar das dificuldades, apesar das crises, apesar dos problemas, o Senhor é com você. E que 2021 seja um ano de bênção. Mesmo a gente não sabe o que espera para nós amanhã, o futuro não nos pertence, mas que o Espírito Santo esteja conosco. Deus abençoe, no nome de Jesus.